de algo que não é novo, no sentido de tema, mas no sentido de aprendizado, com certeza é algo novo nas nossas vidas. Eu gosto de falar porque é uma coisa que eu preciso estar sempre ouvindo, que é a respeito da fé. Por muitos anos, eu e a minha esposa, nós tivemos como algo que nos ajudava sempre nas nossas dificuldades. Por muito tempo nós passávamos horas assistindo o filme de Abraão. E por mais que houvesse algumas coisas dentro do filme que não estivesse dentro do contexto bíblico, mas sempre a gente pôde ser fortalecido ao olhar para as atitudes desse homem chamado Abraão. E é interessante que eu estava pensando como é necessário que nós venhamos estar sempre olhando para a palavra de Deus, procurando sempre encontrar palavras que nós precisamos, conselhos, porque realmente a palavra de Deus é o único meio que faz sentido para as nossas vidas. A palavra de Deus é a única forma que nós encontramos, ou que nós temos, para que realmente nós sejamos levantados do pó, para que nós sejamos perdoados, no sentido de gozarmos, sabe, dessa segurança de saber que o Senhor nos perdoou, somente através da palavra de Deus, para renovar as nossas forças, para acrescentar a nossa fé, somente a palavra de Deus. E nós encontramos justamente esse homem chamado Abraão. E é interessante porque eu estava pensando, a Bíblia sempre tem nos deixado bem claro que o mais importante não é como se começa, mas é como nós terminamos. Realmente o segredo e o propósito de toda a jornada é justamente o seu final e de que forma se chega a este final, né? Como nós ainda não chegamos no final de carreira, se tratando de vida terrena, é importante nós entendamos de que forma nós estamos nos conduzindo para este final, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele fala justamente que, mesmo ele preso ali, ele tinha a segurança de saber que ele fizera tudo aquilo que Deus propôs a ele a fazer, que Deus, de uma certa forma, né, assim, contava com ele. E ele chegou a dizer que ele tinha combatido o bom combate. E é interessante que antes, de repente, nós, ao lermos esse texto que Paulo escreve a Timóteo, nós achamos que ele falou no caminho, né, daquele lugar onde ele seria degolado pela espada de Nero. Mas não é eu estava estudando, eu estava procurando me informar melhor, e Paulo, quando escreveu, ainda demorou algum tempo para que ele fosse morto à espada. Mas a sua segurança, a forma que ele se apresentou ali, nós percebemos que realmente, nas palavras de Paulo, o próprio Espírito Santo, ele salta aos nossos olhos. As palavras, sabe, toca o nosso coração, mexe com a nossa mente, porque não foram palavras simplesmente ditas por um homem, mas foram palavras que foram liberadas, sabe, através ou direcionada pelo Espírito Santo que habitava, que usou a vida de Paulo de uma forma tremenda, é onde Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a importância que nós temos que entender é justamente o final. Agora, se nós não chegamos ainda no final, de que forma nós estamos nos conduzindo para o final? Né? Que tipo de fé nós temos exercitado?
Tiago, escrevendo na sua carta, lá no capítulo 2, no versículo 23, ele fala que Abraão foi justificado pela fé. Foi imputado a ele justamente esse reconhecimento pela fé que ele teve em Deus, aonde ele veio a ser conhecido como amigo de Deus. E eu estava pensando, muitas vezes nós falamos a respeito da fé de Abraão, e nós não enxergamos e não falamos do final, aonde a fé que Abraão viveu o levou, o conduziu para que ele fosse tratado e conhecido como amigo de Deus. Eu achei isso interessante, isso para mim foi novo, eu falei, uau! Dentro daquilo que já é conhecido, isso para mim foi novo. Agora, a questão é, a nossa fé, essa fé que nós temos professado, essa fé que nós temos declarado que nós temos, está nos conduzindo para onde? O que nós podemos dizer que nós estamos esperando, vivendo do jeito que nós estamos vivendo? Essa é a verdade. A questão é pararmos e analisarmos. Essa fé que nós temos dito que nós temos, tem nos conduzindo, ou está nos conduzindo para onde? O que você enxerga, meu irmão, minha irmã? Qual a sua expectativa? Será que você consegue enxergar a eternidade? Ou você não consegue entender que existe uma eternidade para se viver? Existe uma presença santa, a qual nós todos nos apresentaremos diante dele. Eu estava pensando a respeito disso, irmãos. A fé que eu tenho vivido tem gerado o quê? No meu espírito, na minha alma. Porque se ela estiver certa, tudo aquilo que eu estiver fazendo, seja o mais simples, eu faço para a glória de Deus. Aonde Deus tenha realmente a prioridade, aonde não há necessidade mais para eu escolher entre Ele ou um a fazer, ou um prazer, ou alguma atividade trivial, uma atividade corriqueira. Que fé é essa que tem impedido que muitos que dizem crentes realmente estejam buscando ao Senhor? A palavra que foi dada como introdução aqui nessa noite foi justamente a respeito, aonde estiver 2 ou 3, o Senhor dizendo que ali Ele estaria. E também a respeito dessa escolha, que é estar na presença de Deus, ela vem a ser a melhor escolha que nós podemos fazer. Por que muitos de nós que dizemos que nós cremos, nós não temos priorizado essa escolha realmente? Por que nós não estamos aqui em um grande número de pessoas? Eu estava pensando, a questão é, já que nós escolhemos a melhor parte de estarmos aqui na presença de Deus, juntos para estudarmos a palavra de Deus, vamos pensar, essa fé que nós estamos dizendo que nós temos, que nós vivemos, está nos conduzindo para onde? Aonde está? Né? Abraão. Livro de Gênesis, onde nós encontramos a história de Abraão. Capítulo 12, vocês já conhecem, o capítulo ele é conhecidíssimo. Moisés, ele escreve desta forma. Creio eu que ele teve a própria revelação do Espírito de Deus, para que ele pudesse dar cada detalhe sobre a história desse grande homem, conhecido como o pai da fé, que veio a ser o pai de uma grande multidão, o pai de uma nação, aonde ele é hoje conhecido como sendo o pai do Israel físico, e também o pai do Israel espiritual, que é a igreja que somos nós. Então, capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas, e diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei, ou fazer-te-ei,
uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante que continua dizendo: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Interessante que de repente numa idade onde no normal já não se tem muita expectativa, né? 70 anos. Nós não ouvimos muito, na maioria das pessoas dizendo que já passou o seu tempo de viver alguma coisa especial. E é interessante que nós olhamos aqui e vemos justamente uma chamada que Deus fizera a um homem, igual a mim, igual a você. E nessa chamada nós podemos ver algo acontecendo, aonde começou uma história bonita, vamos dizer assim, política, social de Israel. Tudo isso nós encontramos nesse chamado de Deus para com Abraão. Foi o ponto inicial, para que realmente pudesse um povo ser formado, uma nação pudesse ser conhecida. Não é verdade? Aonde a gente passa a entender melhor aquilo que muitas vezes nós não compreendemos por não estudarmos direitinho. Tudo começou com Abraão, sendo um hebreu. Depois ele se transformou em uma grande nação, que passou a ser chamada Israel, não é verdade? Que veio através do seu descendente Jacó, seu neto, não é? E depois, aonde nós conhecemos como nos dias de hoje o povo judeu. Ele deixou a Mesopotâmia, como vocês sabem da história, e aí começou a era dos patriarcas, onde a gente percebe o projeto de Deus dando o seu início, para que a graça de Deus, para que a bênção de Deus, para que realmente a razão da vida pudesse chegar até a nós, através de Jesus Cristo. E é importante que nós entendamos uma coisa: a nossa fé, a sua fé, irmão, a minha fé, ela tem que estar baseada onde realmente Deus, Ele possa encontrar o nosso coração aberto, aonde possamos entender aquilo que é necessário que nós entendamos, para que a nossa fé seja algo sólido, algo firme, algo que realmente nós temos que olhar para a palavra de Deus e vemos o que Deus realmente falou para Abraão, para que nós possamos entender que é a mesma fala que Deus fala conosco, não para nos fazer uma grande nação, mas para que a nossa vida seja direcionada no caminho, na direção certa, para que no nosso andar, mesmo com todas as dificuldades, nós não tiremos os nossos olhos no Senhor. Aonde em tudo possamos entender que realmente a nossa vida é para adorar, é para servir a Ele, nos entregando por completo. Também foi orado no começo desse culto a respeito de Deus. Ajuda-nos a entregar áreas que ainda nós não entregamos a Ti. Hoje muitas dificuldades são vividas por nós não entendemos que o erro foi porque ainda nós não entregamos coisas que Deus precisa ter na sua direção, no seu comando, para que a nossa vida realmente faça sentido. Eu vejo muitos crentes dizendo: aonde eu errei, aonde eu falhei. A resposta é a mesma para todas essas perguntas, justamente por não buscar conhecer melhor a palavra de Deus, que é a única forma que direciona o caminho correto, o caminho certo, aonde tudo aquilo que nós possamos estar fazendo, possamos estar sendo sustentados por esta fé, que são oportunidades que o Senhor nos concede para fazermos, para glorificar o nome dEle. Nós erramos porque nós escolhemos o nosso jeito de fazer. Nós escolhemos as amarguras
desta vida, porque a gente não estava caminhando, fazendo de Deus a nossa razão, procurando entender o que Deus tanto insiste em falar conosco. Ele quer nos falar sobre a nossa família, Ele quer nos falar sobre o nosso trabalho, Ele quer nos falar sobre o nosso dia a dia relacional, Ele quer nos falar em todas essas áreas que nos formam. E Deus ele fala simplesmente para Abraão: olha, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vocês já pararam para analisar, para pensar a respeito da profundidade dessa ordem dada por Deus a Abraão? Tua terra, quer dizer, o teu território, as tuas posses, a vida confortável, onde tem os vales, os rios, os montes, o cheiro das plantas, né? Porque com certeza eu consigo imaginar que era este o ambiente que Abraão tinha ao seu redor. Tudo aquilo que realmente ele entendeu e tratava como sendo: essa é a minha terra. Como nós queremos realmente conhecer o Senhor e declarar com toda a segurança quando nós cantarmos que Ele é o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, se nós não acatamos esta palavra aonde ele fala: saia da zona do conforto, saia do seu mundinho, saia da sua tenda. Nós queremos servir a Deus conforme o nosso próprio entendimento. Nós queremos servir a Deus de uma forma onde Ele não é o primeiro. Existem tantas outras coisas que nós colocamos em primeiro lugar do que a Ele. Então esse tipo de fé não é verdadeira, porque Ele não é o primeiro, Ele não é o único. Deus ele continua dizendo: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, no meio dos teus parentes, no sentido geral, de todos aqueles que faziam parte da história dele, os seus amigos, no meio dos seus vizinhos, primos, sobrinhos, parentes, enfim. Nessa daí, tendo um coração misericordioso, de repente ele olhou para Ló, seu sobrinho que era órfão, e por ele não ter filho, ele se apegou a esse sobrinho. Mas a ordem de Deus é que ele fosse sozinho, com a sua família, sendo a sua esposa e os seus pertences, os seus empregados. Aquele que realmente fazia parte era conhecido como sendo de Abraão. Então você sai da casa do teu pai, saia da onde você tem reservas, saia desse alicerce pessoal aonde tudo está baseado na capacidade que foi construída ou, formada pela tua habilidade humana. Olha que coisa interessante, como nós podemos dizer que a nossa fé é certa se ainda nós não saímos desses lugares? Se a nossa motivação, por que nós estamos aqui? Eu estou aqui porque a minha esposa veio, porque o meu esposo veio, eu estou aqui porque eu não tinha para onde ir, eu estou aqui porque eu tinha que... Irmãos, isso tudo são respostas que mostram que é uma fé errada. Uma fé que está sendo exercitada errada. Se eu estiver aqui por causa da minha esposa, se ela estiver aqui por causa de mim, estamos errados. O nosso culto realmente não vai ser recebido, porque o Senhor olha o nosso coração. O Senhor olha a nossa intenção. O Senhor olha realmente o que está lá dentro. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu quero ser o primeiro na sua vida, eu quero estar acima de todas as coisas, eu quero estar acima da realidade que você conhece, dessa realidade palpável, dessa realidade que aparentemente traz segurança, eu quero estar acima de tudo isso aí. Lembremos uma coisa, Abraão era muito rico, gente. Ele era muito rico. Interessante isso. Nós temos que entender, Deus, Ele está acima de qualquer realidade que conhecemos. Ele é o melhor de todas as realidades que nós possamos conhecer na face dessa terra. Deus estava dizendo: Abraão, eu quero te mostrar que eu sou o melhor para a sua vida, que eu sou o melhor para todas as coisas que você tem. Deus tem sido o melhor para nós, irmãos. Vamos confessar, vamos analisar.
Deus tem sido o melhor para as nossas vidas? Nós temos que estar incluindo todo esse mundo que está formado ao nosso redor. Desde o momento em que nós somos gerados, se tratando de terra, de parentela, de casa de pai, são todos esses elementos que constroem a nossa identidade, que nos fazem ser o que é e quem realmente somos. Simplesmente a fé verdadeira nos faz abrir mão de todas essas coisas. Jesus, numa certa ocasião, ele disse assim: aquele que não estiver à disposição de negar pai e mãe, de não querer deixar, ou de não deixar pai e mãe, família, amigos, por amor a mim, não é digno de me servir, porque a sua fé não é verdadeira. Essa fé não é a correta. Nós temos que deixar todas essas coisas. E realmente deixar todas essas coisas significa justamente aquilo que Jesus falou em Mateus 16, 24 e 25. Quando Ele nos manda renunciar à nossa própria vida. Quando realmente nós renunciarmos à nossa própria vida, irmãos, a nossa fé vai ser verdadeira e genuína. Por que muitos crentes andam numa gangorra de altos e baixos? Porque a sua fé ainda não foi aprimorada. A sua fé ainda não está sendo exercitada de uma forma correta, de uma forma certa. Nós resumimos a nossa felicidade em adventos, em situações dessa vida, em comemorações dessa vida. Essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos nos alegrar em nós mesmos, ao olharmos para nós e nos acharmos melhores do que os outros. O Senhor fala justamente em Mateus 6, 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, no sentido de escolher ter outra prioridade nessa terra, ele vai perder a sua vida eterna. Mas quem perder a sua vida aqui, por me colocar em primeiro lugar, por deixar todas essas coisas para me seguir, para me servir, este há de ser visto como aquele que achou, aquele que ganhou a vida eterna. Irmãos, é uma realidade, a nossa fé, nós falamos, onde estava sendo falado metade aqui, o conhecer a Cristo é o primeiro passo. Agora, o continuar crescendo, o continuar conhecendo é o propósito da vida cristã. Onde realmente o propósito é que nós entremos numa constância de conhecer ao Senhor. Irmãos, é nesse conhecer ao Senhor que nós temos vitória nessas picuinhas, nessas coisinhas que nos atrapalham, que nos leva a dizer: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, estou magoado. Isso é meninice, segundo a palavra de Deus. É uma criança, é um crente que não cresceu. Sabe? É um crente que não cresceu, é um crente que não é desenvolvido, é um crente que realmente ainda não reflete a imagem, a gloriosa imagem do Senhor Jesus. É uma realidade. E Deus está dizendo a Abraão: eu quero que você entenda que eu sou o melhor entre todas essas situações que estão ao seu redor. Eu sou o melhor. E venhamos a entender, irmãos, Abraão tinha muito mais do que nós temos. Essa é a verdade, irmãos. Muitos irão para o inferno porque não quiseram, ou não conseguiram abrir mão dos seus prazeres, das suas aventuras. Eu sou crente, mas eu não abro mão do meu lazer, eu não abro mão da... Irmãos, que fé é essa? Será que ela vai nos conduzir realmente para a presença de Deus e recebemos aquelas palavras: servo bom e fiel, tu é aprovado, tu foi aprovado, entra. Essa é a verdade, irmãos. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão, tomarmos uma escolha e falar: Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero amadurecer.
O cedo demais hoje pode se tornar um tarde demais amanhã. Muitos estão caminhando a passos largos para o inferno, tendo uma Bíblia debaixo do braço, tendo informações na sua mente a respeito da palavra de Deus, mas simplesmente não renunciar a si mesmo, não abrir mão da sua própria vida por amor a Deus, porque consideravam ou consideram que esse abrir mão, ele tem que, sair das suas tradições, sair da sua forma religiosa. Irmãos, Abraão, ele vivia numa região idólatra. A família de Abraão é idólatra. As pessoas que estavam ali eram idólatras. Mas Abraão não era, gente. E Deus não queria que Abraão se contaminasse. Deus não queria, que Abraão pudesse estar abraçando e vivendo aquilo que a maioria tinha escolhido, aquilo que a sua própria família tinha escolhido. Essa é a verdade. Muitos estão caminhando a passos largos. Não querem abrir mão dos seus costumes. Eu sempre fui assim, então eu vou ser assim. É impossível conhecermos o Evangelho e continuarmos do mesmo jeito que nós somos. O propósito é de transformação. Paulo escrevendo, sendo transformado de glória em glória. Não tem mais o porquê ficar nesse sentido, porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim, então eu sou assim. Nós temos que parar com isso. Nós temos que realmente assumirmos, abraçarmos a vida cristã, tendo a Jesus como sendo aquele que está nos transformando dia após dia. Quando nós dizemos que eu sou assim, irmãos, isso significa que eu ainda não estou caminhando com a fé verdadeira, com a fé genuína. É impossível conhecer a Cristo e continuar do mesmo jeito. Foi falado também ontem na tarde a respeito. Como eu sei da certeza da minha salvação? É quando essas mudanças vão acontecendo de uma forma natural, aonde as pessoas conseguem observar que estão ao meu redor, aonde eu começo a perceber também que coisas que eu tinha prazer já não tem mais força, por eu saber que essas coisas são erradas. Eu vejo muitos crentes ignorantes, é verdade. Ignorantes, falta de conhecimento da palavra, é uma dureza, é uma aspereza, não tem graça, não tem misericórdia. Que fé é essa? Que fé é essa? Aonde não se assume a responsabilidade e o buscar a Deus para que haja graça no fazer, para executar o seu papel. Essa é a verdade. Eu vejo muitos pais hoje chorando por seus filhos estarem longe, por alguém da sua família estar longe. Mas se nós pudéssemos ouvir a resposta dizendo assim: aonde você estava quando eu tanto lhe procurei falar, te ensinar? A fé verdadeira, a fé correta. Você não ouviu quando eu disse: é necessário que você saia no meio da tua parentela, no meio da tua casa, no meio da tua tradição, no meio dos teus costumes, no meio desse conforto. O céu não é assim, gente. Nós não podemos nos acostumar com essa terra, porque o céu não é assim. O céu não é assim. Irmãos, Deus, Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós exercitemos uma fé correta, para que nós possamos receber alimento sólido. Alimento que realmente possa, trazer um peso maior. Uma responsabilidade maior, a qual Deus vai nos ajudar a fazê-la, a executá-la. Infelizmente, muitos estão caminhando para o inferno. Não querem seguir a Jesus, não querem seguir a Jesus. Quando se fala de compromisso, sempre tem uma outra coisa que toma o lugar da responsabilidade diante de Deus, da decisão a ser tomada diante de Deus. É lógico. Escolher as coisas de Deus, um Deus que eu não vejo. Esse cântico que nós cantamos, ao único que é digno, foi o próprio Paulo que escreveu. Ele é invisível, nós não podemos lê-lo. Mas ele é real. Ele é real para você, irmãos? Ele é real para vocês, irmãos? Ele é real para mim? Ele é real para nós, realmente?
Será que nele eu posso confiar? Será que, mesmo estando eu sozinho, mas crendo na sua presença, eu me sinto a maioria? Porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Poxa, nós irmos para um lugar onde nós já conhecemos, nós temos algumas dificuldades, colocamos tantas desculpas. Agora, olhar para Abraão, Deus não falou para onde ele iria, gente. Isso que eu acho interessante. Nós queremos saber para onde, nós queremos saber como, nós queremos pormenores, nós queremos detalhes. E eu olhando na vida de Abraão, falei, uau. Em nenhum momento ele questionou, ele perguntou, para onde eu estou indo, Senhor? Para onde eu vou? Olha, entenda bem, Abraão, ele era um homem muito rico, um homem cheio de posses, um homem que tinha tudo, mas que ainda não conhecia Deus, o verdadeiro. Isso o incomodava. Foi isso que chamou a atenção do Senhor, a atenção de Deus. A dificuldade hoje é essa, as coisas de Deus eu não posso ver. Se fala, se prega, tal, mas eu não vejo, então é mais fácil eu pegar aquilo que eu consigo ver. É por isso que muitos não têm aberto mão da sua vida, porque ele está no seu conforto, ele está na segurança daquilo que ele pode pegar, naquilo que através do seu trabalho ele pode adquirir, através da sua força, da sua capacidade. Ao olhar para Abraão, nós vemos, poxa, que coisa interessante. As promessas de Deus, irmãos, ela não é apresentada com nenhum vestígio, sabe, de coisa palpável. A Bíblia nos fala que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele revela, através dos seus profetas, o que Ele quer fazer. Mas Ele nunca revela por completo. Porque Ele quer que nós dependamos dEle o tempo todo. Aonde cada passo a passo, dependamos dEle, busquemos nele o que nós precisamos fazer. Essa é a verdade. Você tem dependido do Senhor? Quanto tempo você tira para orar ao Senhor, para buscar a direção de Deus? Reclamando do que então? Se a Bíblia diz que o Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados e nem com suas mãos encolhidas para que não nos possa ouvir. Por que muitos não têm ouvido a voz do Senhor? O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Ele está no nosso meio. Mas Ele só vai se manifestar se nós dermos oportunidade a Ele. Se nós dermos oportunidades a Ele. Essa é a verdade. Ele não é igual a nós, intrometido, aquele cara impulsivo, que não espera os outros falarem, que não espera os outros formularem a sua opinião. Estamos logo em cima, não damos tempo para que as pessoas falem. Ele não é assim. Ele simplesmente espera que nós digamos a Ele com a nossa vida: fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, ou Nicodemos foi ao encontro de Jesus, algo parecia muito difícil para Nicodemos. Porque Jesus disse para ele: é como o vento, Nicodemos. Você sabe que ele existe, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Se realmente nós o conhecemos, a nossa fé é verdadeira. E se a nossa fé é verdadeira, não há preocupação que possa ser maior do que a nossa segurança de saber que Ele está nos conduzindo para um lugar melhor. Para um melhor lugar. Essa é a verdade. Nós não entregamos os nossos filhos, não entregamos a nossa família, não, nós queremos paternizar tudo, queremos colocar o nosso encanho, o nosso nome, dizendo: esse é meu, esse é meu, esse é meu. É por isso que muitos de nós não têm paz, nem para dormir. É uma prova grande demais, né? É um sacrifício que de repente para muitos não tem valido a pena escolher.
Que exemplo melhor podemos encontrar nos evangelhos do que o jovem rico? Lá em Lucas 18, ele teve a mesma oportunidade que Abraão. A mesma, e o que você está tendo nessa noite. A mesma oportunidade, o mesmo privilégio de ouvir a voz de Deus, lhe chamando, lhe convidando, porque ele estava na presença do Mestre, mas ele não teve forças para abrir mão da sua vida, do seu mundo. Essa é a verdade. Como Jesus falou em Mateus 16, 25, perder a sua vida. Ao perder a sua vida terrena, Abraão, isso que eu acho interessante. Você tem dito e falado que não tem mais nenhuma expectativa, nenhuma coisa nova que você possa viver. Abraão, ele foi chamado, ele tinha 70 anos, irmãos. 70 anos. É hora de nós mudarmos essa história, gente. É hora de nós abraçarmos essa palavra e exercitarmos essa fé verdadeira, essa fé genuína, onde nós deixemos de ser crianças. Deixemos essas coisas de crianças para trás. Possamos realmente confiar no Senhor e conhecê-lo e deixar que Ele transforme a nossa vida, mude a nossa vida. Abraão encontrou a vida com 70 anos, essa é a verdade. Deus, Ele quer que nós entendamos que Ele é o melhor do que todas as coisas que estão ao nosso redor. Coisas essas que nós podemos até imaginar. Essa fé, irmãos, ela é tão importante porque ela tem que ser a base, o alicerce. O que o escritor de Hebreus fala lá no primeiro versículo do capítulo 11? A fé, essa fé é o firme fundamento, é o alicerce da vida cristã. É nela que nós estamos seguros. É através dessa certeza, por estarmos nesse alicerce, que é a palavra de Deus, é que nós temos o fruto do Espírito, é onde nós temos equilíbrio, é onde nós somos servos, onde nós somos, de uma certa forma, mordomos, dispenseiros da graça de Deus. Simplesmente nós vivemos para fazer a sua vontade, o seu querer. Aonde tudo aquilo que nós fizermos, quando Paulo mesmo fala que tudo isso que é feito dentro dessa palavra, dentro dessa verdade, não é vão, porque é feito no Senhor, é feito para o Senhor. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Todas as outras coisas dependem desse alicerce. Esse é o alicerce da vida cristã. E nós sabemos que o alicerce da vida cristã é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que você conhece a respeito daquilo que é a palavra de Deus? O que realmente você possa falar com a sua vida, refletindo que você conhece a palavra de Deus. Mas isso só será possível se nós crermos naquilo que realmente ela nos diz, ela nos ensina. Muitos leem as Escrituras apenas para adquirirem informações. Outros para se prepararem para debates. Existe um grupo também que faz por tradição ou ritual. E na hora da igreja, na hora do culto. Não lê em casa, mas lê na hora do culto. Na hora do culto não é hora de ler a Bíblia. Na hora do culto é hora de acompanhar. Mas isso é uma verdade? Será que não tem tempo em casa? Eu digo isso porque é uma realidade, irmãos. Muitos acham interessante ler a Bíblia no culto. Aonde? A hora do culto não é hora de individualmente ler a Bíblia. Achar que é interessante. Não. Existem muitos que leem, fazendo dela um amuleto. Não é verdade? Simplesmente faz a sua leitura para trazer sorte, né? Se olhar a Bíblia num todo, as páginas do livro de Salmos estão amareladas, de tanto ser olhada,
tanto ser aberta em salmos. Vamos ver qual os salmos que Deus tem para falar para mim. Vira um amuleto, né? Esses dias a gente foi, né? Não, a pessoa disse assim, não, eu tenho a Bíblia, está lá, está aberto no Salmo 91, lá em cima da estante. Que coisa, né? Como pode ser visto isto como sendo uma fé verdadeira e segura? Somente uma pequena parcela lê a Bíblia, como ela deve ser lida realmente. Como a palavra de Deus perfeita, imutável, incontestável e santa. Aqueles que creem absolutamente em todas as palavras que nela se encontram. Aqueles que acreditam nela e se esforçam para cumpri-la, o que nela está escrito, para obedecer ao que está escrito, que nós encontramos nela. Nós temos que entender o seguinte, que a fé verdadeira, ela nos ensina que Deus, Ele não espera que nós simplesmente creiamos ou acreditemos, mas Ele quer que realmente nós possamos vivê-la. Fé sem compromisso não é fé, gente. Fé sem uma responsabilidade no seu fazer não é fé. Uma grande multidão chegou até Jesus e o acompanhando pelos seus fazeres, por aquilo que ele fazia, e o chamava de Senhor, era Senhor para cá, Senhor para lá. E ele disse assim, lá em Lucas 6:46, por que vocês me chamam de Senhor? Porque vocês não obedecem o que eu mando. Vocês não fazem o que eu estou pedindo. Você tem feito o que a Bíblia tem dito? O que a Bíblia espera que você faça? Eu tenho feito o que a Bíblia espera? O que a Bíblia tem me ensinado? Aquilo que eu tenho conhecido? Irmãos, é importante nós entendamos. Interessante que foi tudo aí. Foi justamente aí que começou a história de Abraão, a sua fé. O homem que ouviu a palavra de Deus e creu. E ele nos ensina muito mais, que ele creu e obedeceu. Ouvir sem cumprir é como comprar um remédio, ler a bula e tomar o remédio de uma forma totalmente errada. Leu a bula, toda a descrição ali, a prescrição e tal, mas simplesmente ele escolhe tomar do seu jeito. Ah, um só é pouco. Ah, não. É a mesma coisa, parece loucura, não parece? Mas é justamente o que muitos têm feito nos dias de hoje. Eles ouvem a palavra, se interessam até mesmo por ela, mas não a adotam como uma regra realmente de fé. Não abraça realmente, tendo um compromisso dizendo, eu quero viver essa palavra. Eu quero viver essa palavra. Mas Abraão não. Ele simplesmente disse assim, eu creio que existe um Deus. Interessante que ainda ele não conhecia. Ele não tinha tudo isso que nós temos nos dias de hoje. Mas simplesmente ele creu naquilo que Deus falou a ele. Ele creu que aquilo que ele ouviu vinha de um Deus verdadeiro. Agora, uma pergunta para vocês que estão aqui. Isso que vocês estão ouvindo, eu não estou falando de mim, gente. Eu estou falando aquilo que está dentro da palavra de Deus. Vocês creem que é essa palavra de Deus, gente? Então por que nós não obedecemos? Vocês estão compreendendo, irmãos? Essa palavra é para mim também, gente. Se eu creio que essa palavra realmente é do Deus verdadeiro, Deus único, poderoso, Criador dos céus e da terra, por que não há obediência da nossa parte? Por que nós brincamos? Por que nós agimos de uma forma leviana em relação a essa palavra? Por que nós agimos como criança? Não assumimos uma responsabilidade, dizer, não, agora eu vou viver essa palavra. Abraão mesmo não tendo tudo isso que está à nossa disposição, disse assim, pera, essa palavra, ela é diferente. Ela mexeu comigo. Essa palavra, sabe, eu sinto segurança. Eu vou conhecê-la mais. E para conhecer eu vou obedecer. E foi assim, ele foi. Aí que está. Se nós não obedecemos aquilo que nós estamos dizendo, que nós cremos que é a palavra de Deus, tem nos faltado o quê? Fé.
A gente ora, a gente chora, a gente faz um monte de coisa, mas no fundo não existe fé dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Essa é a verdade. Nós não cremos que Deus pode mudar a situação. Nós não cremos, sabe, que Deus pode tratar com uma outra pessoa. Nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa própria justiça. E é importante nós entendermos uma coisa: não basta só dizermos que nós cremos que é a palavra de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que realmente andar conforme ela nos ensina. Por quê? Porque é dessa forma que nós cremos que Deus existe, que Ele é presente quando nós obedecemos, quando nós temos prazer no fazer aquilo que Ele tem nos pedido. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo que eu diga que eu creio nessa palavra. Tiago, ele fala que o diabo crê e treme. As minhas atitudes erradas mostram que eu não creio nessa palavra, gente. A forma de eu tratar minha esposa naquilo que está errado, ou meu marido naquilo que está errado, significa que eu não creio naquilo que a palavra de Deus diz. A forma que eu trato os outros. Já por 2 dias tem uma vizinha minha lá, nossa, que eu pensei que ela estava mudando de apartamento. Um barulho terrível, bate lá, bate aqui. Aí eu te percebi que estava esse barulho batendo lá na minha varanda. Uau, nada mais. Aí eu fui olhar, isso já era. Qual que nós estávamos de tarde ontem aqui? Meia-noite e pouco? Aí eu vejo aquele barulho, aquele negócio todo, a gente já tudo escuro e pé. Aí eu ouvi, falei, não é possível. Aí eu abri a janela. Aí daqui a pouco eu ouvi, tô nariçando. Primeira expressão que eu tô nariçando. Eu falei, Nanda. Ela, não, vamos cá com o tô, né? Tá caindo. Eu falei, tô comigo? Eu falei, Tigaio. Aí daqui a pouco, o Espírito Santo começou, calma, isso pode ser espiritual. Não tinha razão, irmãos, não estava fazendo barulho. Aí eu falei para ela, não é aqui não. Aí ela, não, então desculpa, tá? Ele foi, isso já era quase 1 hora da manhã. E depois eu fiquei pensando assim, isso é espiritual. Não tinha motivo para ela fazer, a gente não faz barulho lá. 1 hora da manhã. Eu falei que você está ouvindo barulho de música. Foi o que eu deduzi, deve ser em cima. Eu falei, deve vir de cima, lá do 5º andar. Pai do antes, não? Eu não sei, de repente. Mas bom, lá de casa eu ouço da casa dele, né? Agora ela deveria ouvir o do apartamento dele, né? Que é o vizinho lá, né? Na parte de cima. Mas eu pude realmente perceber isso era espiritual. Aí eu fui dobrar meu joelho e falei, Deus, tem misericórdia dessa mulher. Senhor, dê paz a ela. Eu não sei qual é o problema dela, que ali tem um monte de gente meio, né? Não olhei para você, só. Só porque eu tenho cabelo marrom. Não, porque realmente lá tem um, né? Hã? Mas eu fiquei pensando uma coisa. Eu falei, pera um pouquinho. Eu sou espiritual. Apesar de toda a dificuldade, eu sou espiritual. Eu não posso. Eu fiquei com vontade de gritar lá com a mulher. Falar, vai plantar um coquinho. Mas eu falei, não é isso não. Não é isso. Eu não sei, não conheço, não. Irmãos, eu estou dizendo isso aí porque lembrei agora. Mas é importante que eu entenda isso. A fé que eu digo que eu tenho, ela tem que ter liberdade para agir nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas ações. Eu não posso dizer que eu creio, eu não posso, choro aqui, sabe? Mas as minhas atitudes falam mentira, enganam as pessoas, faço coisas desagradáveis. Isso não condiz com a verdade. Isso não mostra, muito pelo contrário, isso é uma fé falsa, uma fé errada. Essa é a verdade. E outra coisa importante também, estou terminando, para que nós possamos entender sobre esta fé.
nós estamos vivendo e conhecer qual é a verdadeira, qual que é a correta. Eu estava lendo a história de Davi. Davi, Deus fizera tantas promessas para Davi. Davi, apesar de todos os seus erros, ele reconheceu os seus erros. Ele os deixou. Davi, em tudo, ele buscava a direção de Deus. Quando ele não buscou a direção de Deus, ele caiu, ele falhou. Isso também serve para a gente. Mas Deus, na sua misericórdia, por conhecer o coração, a motivação de Davi, ele disse assim: olha, eu tenho uma promessa. Eu vou abençoar o teu reinado, a sua descendência. Mas eu sou justo. Por você ter derramado muito sangue, um homem violento, apesar de ser para com os inimigos, não vou permitir que você construa a minha casa, o meu templo. Isso vai ficar para o seu filho. Interessante, bom, vocês sabem da história e tal, eu estava lendo hoje cedo, eu falei, uau, interessante, sabe, foi trazida uma promessa de Deus que tinha sido feita para Davi, mas de repente entrou na história o seu filho Salomão. Dentre todos os outros filhos, Deus é Deus, ele escolheu justamente dar sequência no reinado de Davi, justamente filho com uma mulher, né, que vocês sabem como que ele a conquistou, Batseba, né? Mas a misericórdia de Deus, o perdão de Deus já tinha sido derramado sobre esta casa. As consequências, Deus não esqueceu. Agora, antes de Davi morrer, 1 Reis, eu acho interessante aqui. No capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 4, aqui fala que Davi dá os conselhos a Salomão e depois morre. E quais foram os seus conselhos? E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, e para guardares os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Eu achei interessante que uma promessa muito bonita, uma promessa, sabe, de gerações e gerações. Mas eu vejo que nas promessas do Senhor, aqui de uma forma muito clara, Deus exige condição. Vocês conseguem perceber qual é a condição que Deus exige para que essas promessas se cumpram na vida de Salomão? Vocês conseguem perceber? O que Deus espera da descendência de Davi? Obediência, gente. Obediência. Se andares fielmente na minha presença, eu prometo que não faltará herdeiro para o teu reinado, Davi. Interessante, irmãos. Então quer dizer, o que eu aprendo com isso? As promessas do Senhor são verdadeiras, são reais, mas não as considerem ganhas, se não houver obediência. Ah, Deus falou, então não precisa fazer nada, Ele vai cumprir, é Deus. Aí que está o erro. Aí que está o erro. Nós temos que entender que as promessas foram liberadas, mas Deus exige uma condição. É necessário que haja obediência. A fé verdadeira, ela apresenta diante de Deus obediência. Não que Deus seja infiel, não que Deus não tenha poder para fazer, não que Deus não possa fazer, não, muito pelo contrário.
ele fica impedido de fazer porque não há obediência. A obediência é a prática do conhecimento da palavra de Deus. A obediência é prazer dizer: Deus, seja feita a tua vontade. E o que mais me chama a atenção aqui mais à frente, aqui no capítulo 3, você sabe da história que Deus aparece em sonhos e Salomão pede sabedoria para que ele possa direcionar e liderar esse grande povo de Israel. Esse povo, justamente, que começou através de quem? De Abraão. E olha que coisa interessante aqui no versículo 11. Dando sequência dentro desse pensamento. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essas coisas e não pedistes para ti riqueza, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste ti dei, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha que coisa interessante, moço. Uma palavra tão bonita, uma promessa tão bonita, mas Deus dizendo: se andares no meu caminho, se me obedeceres, se acreditar que aquilo que eu falo é verdadeiro e colocar em prática na sua vida, eu vou cuidar de você. Interessante que Deus, ele se agradou no pedido de Salomão, porque Salomão não foi egoísta, ele pensava no povo, não nele. Deus se agradou no pedido. Ele soube pedir o que era certo. E Deus, por ter se agradado, deu mais do que Salomão pediu ou esperava receber. É isso que nós precisamos entender. A fé verdadeira vai nos tirar aquilo que precisa ser tirado, gente. Mas abrirá as portas do céu. E o Senhor vai nos dar além daquilo que nós estamos esperando, gente. Porque a obediência, a prazer. E eu fico pensando aqui, olha, olhando para a vida de Salomão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui mais para frente fala justamente, ou melhor, no final, da sua vida, depois que ele constrói templo, tal, que ele ora, tal. Eu fiquei olhando aqui o final de Salomão. Deixa eu ver, achar aqui a morte de Salomão. Capítulo 11. No capítulo 11, a partir do versículo 41, olha que coisa interessante. Quanto 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Quanto aos mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram... E adormeceu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, e reinou em seu lugar. Aí, voltando para o início da história de Salomão, disse que ele começou a reinar quando ele tinha 20 anos. Ele reinou por quanto tempo? Hã? Se ele começou com 20, reinou por 40? Ele morreu com quantos anos? Hã? Se ele começou o reinado com 20, reinou por 40 anos. Com quantos anos ele morreu? 60, né? Agora, veja bem, uma promessa tão bonita, aonde revelava uma extensão para um reinado próspero. Salomão, ele reinou pouco tempo.
Vocês estão compreendendo? Por isso que é importante nós entendamos. É necessário que nós continuemos a obedecer ao Senhor, porque a fé verdadeira, ela tem que estar nos direcionando para obedecermos à vontade de Deus. Por isso que eu volto a repetir o que eu falei no início. O importante não é como se começa. Veja aqui o começo de Salomão. Ele começou pedindo o que era certo. Deus o abençoou, mas colocou uma condição. Mas ele não foi fiel até o fim. Um reinado que poderia ser próspero, que poderia realmente se estender por muitos anos. Ele só pôde reinar por 40 anos. Morreu com 60 anos, irmãos. Estão percebendo? Por isso que temos que trazer a palavra de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Salomão começou muito bem, gente. Salomão começou muito bem. Nós temos que aprender a palavra de Deus de uma forma correta, para que a gente possa começar bem, possa se manter bem, para chegar no final de uma forma correta, de uma forma certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Moisés estava vivo, ele deixou bem claro lá no livro de Números, no capítulo 14, mais preciso, a respeito de como sucederia a entrada do povo de Israel na terra prometida. Dentre os 12 espias que foram espiar a terra que Deus tinha prometido, só 2 voltaram crendo e confiando que o Senhor que tinha prometido os colocaria lá. Mas a maioria, é sempre assim, a maioria que influencia, não vive a fé verdadeira, não conhece a Deus, até conhece, já até ouviu Deus falar, mas não crê ao ponto de obedecer. Interessante que chega lá em Josué, no capítulo 4, na distribuição das terras, depois já de ter conquistado. Aquilo que Moisés tinha dito se cumpriu. Dentre todos esses que saíram do Egito, de 20 anos para cima, morreram no deserto. Simplesmente os que ficaram foram 2, Josué e Caleb, porque eles acreditaram, eles confiaram, eles obedeceram a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que Caleb tinha 80 anos. E fala que ele tinha a mesma força de quando ele recebeu a promessa de Deus. Coisa interessante, né? Desfrutou das bênçãos de Deus numa idade que hoje para nós já seria a hora de entregar as contas. Porque a sua fé foi verdadeira, a sua fé realmente... A bênção do Senhor, irmãos, exige sacrifício. É o princípio da semeadura. Só colhe quem planta. Nós temos que olhar para a vida de Abraão e vermos de que forma ele se conduziu e, o mais importante, de que forma ele chegou. E aquilo que Deus realmente prometera para ele, que a gente leu lá em Gênesis 12. Assim Deus cumpriu cada palavra. Porque Deus disse para ele, olha, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, sai do meio do teu conforto, eu quero que você dependa de mim agora. E far-te-ei uma grande nação. Israel hoje é o quê? E o Israel espiritual que somos nós? Um número bem maior do que a própria nação de Israel, né? Física. E abençoar-te-ei. Você já viu o povo mais abençoado do que o povo de Israel, gente? E engrandecerei o teu nome, Abraão, e tu serás uma bênção. Até hoje. Eu estava vendo essa semana a respeito de uma mulher que tinha sido preparada, uma árabe, para ser a primeira mulher que viria a ser a mulher bomba. Uma mulher. E ela fez todo conforme o projeto lá dos seus líderes, onde ela se mostrou ser uma pessoa igual
porque o objetivo era entrar em Israel, agir como uma judia, mesmo sendo uma árabe. Interessante que ela tinha tudo preparado. E ela veio a ser uma enfermeira. E ela estava justamente dentro de uma ambulância, onde ela seria levada para um lugar e ali ela explodiria. Mas uma pessoa que fazia parte dessa equipe se arrependeu e confessou. Você acha que isso não foi mão de Deus? E aonde, através da confissão desse integrante arrependido, a polícia de israelense foi e impediu aquele ataque terrorista. E ela foi levada com muito ódio, porque não deu certo, para um presídio lá em Israel. Mas esse presídio, ela passou a conhecer melhor as policiais, as carcereiras israelitas. E ela viu que tudo aquilo que ela ouvia falar desde pequena a respeito do povo de Israel era mentira. Que o povo de Israel era um povo amoroso. Que o povo de Israel era um povo que quer bem. O povo de Israel não está interessado em matar, em brigar. E ela disse assim, interessante, né? Foi necessário que acontecesse tudo isso aí para eu ver realmente a realidade. Para você ver. Se cumpre aqui essa palavra também na vida dela. Hoje ela já enxerga diferente o povo de Israel. Ela aprendeu a amar o povo de Israel. E nisso aí nós vemos a bênção de Deus. Na libertação, na transformação que está havendo na vida dela. Uma mulher tão cheia de ódio, sem motivos, sem conhecimento correto, a motivação correta. Ou a motivação errada, achando que era correta, mas errada. Mas de uma certa forma pôde ver a verdade justamente como cumprimento dessa palavra. Aquele que te abençoar, eu vou abençoar também. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque é isso realmente que tem se cumprido. Todos aqueles que têm recebido a palavra de Deus, aqueles que têm crido que Deus começou a história verídica conforme a palavra de Deus diz, aonde é despertado em nós um carinho, um amor pela nação de Israel. Orai pela paz de Israel. Isso é a bênção para quem ora. Interessante, isso tudo Deus cumpriu. Interessante que Deus prometera que cuidaria dele, e realmente Deus cuidou até o final. Ela não é tudo aquilo que nós esperamos, ser abençoado, ser próspero, tudo aquilo que realmente o ser humano espera ter nos seus sonhos, ou no sonho, né, que existe no coração de toda a humanidade. É o que nós encontramos nas promessas de Deus. E quem mais poderia cumprir, senão aquele que é o Senhor de todo o universo, aquele que se apresenta como sendo eterno. Uma comparação aqui eu faço. Aos 12 anos de idade, Jesus deixou a sua casa em Nazaré. Perdeu-se da sua parentela. E quando foi encontrado, disse que estava na casa do seu pai. Lembra da história de Jesus? Hoje cremos nele, não em Abraão. É a verdade. Abraão, aos 75 anos, ele tinha, quando ele começou a ver as coisas de Deus acontecendo, e Jesus aos 12. Isso mostra que não há idade para que nós possamos caminhar em obediência a Deus. O chamado que Deus fizera a Abraão há mais de 4.000 anos atrás, lá, tão distante, continua sendo feito nos dias de hoje. A diferença, no entanto, é especial. Abraão não tinha ideia para onde realmente ele estaria indo. Mas nós hoje sabemos para onde devemos caminhar. E o objetivo é chegarmos à presença de Deus. O mais terrível não é ir para o inferno, mas é passar a eternidade longe de Deus. Isso que é o mais terrível. Então nós temos a palavra de Deus nos ensinando a respeito de nós olharmos e vermos que fé que nós temos vivido. Essa fé que nós estamos vivendo tem nos levado ou vai nos levar para onde? Aonde está levando a fé que você tem que confessar?
Não basta simplesmente crer que essa é a palavra de Deus. Se não houver obediência, se não houver prática, a nossa fé ela não está correta. Porque é necessário que nós criamos ao obedecê-la. A demonstração da nossa fé é justamente através da obediência. Essa fé é o alicerce para todas as coisas. Deus tem que estar acima de todas as possibilidades. Deus tem que ser o único, não uma das. Deus tem que ser o único, a única razão da nossa vida. Deus tem que ser a nossa prioridade. Nós não podemos mais trocar ao Senhor por essas coisas triviais, por essas coisas que vão se acabar. Nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Nós temos que invocá-lo enquanto Ele está perto. Nós temos que nos comprometer antes que seja tarde demais. Não haverá o aceitar feito pelo homem como desculpa. Eu estava pensando ainda. Eu tinha muitos projetos, eu tinha uma vida jovem ainda. Deus vai dizer: você ouviu, você soube o que era necessário ser feito, mas você não escolheu. Então eu não posso abrir as portas do céu para você. Você vai justamente para aquele lugar que eu não tinha criado para você, mas era para o diabo e para os seus anjos, que é o inferno, o lago de fogo. Então, Deus tem que estar acima de todas as coisas. A fé correta tem que ser o alicerce para que a nossa vida seja abençoada pelas bênçãos de Deus. E as promessas de Deus são reais, mas não as consideremos certas se nós não obedecermos a cada mandamento que o Senhor tem nos mandado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Para onde está nos levando a fé que nós temos professado? Para onde eu estou indo, para onde você está indo, meu irmão? Vivendo essa fé que você tem. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu oro pela minha vida, Senhor. Primeiramente eu peço a Deus que esteja me ensinando, transformando a minha vida, Senhor, me levando, Senhor, a viver aquilo, Senhor, que a Tua Palavra tem me ensinado, aquilo que eu tenho pregado, Senhor. Me ajude. Ajuda a minha casa, Senhor. Deus, de uma forma toda especial, eu rogo pela Tua família neste lugar, pelos meus irmãos, Senhor. No nome de Jesus, Pai, não vejo, Senhor, esta palavra como sendo uma punição, como sendo, ó Deus, algo muito pesado. Não, Senhor. A Tua Palavra diz que os Teus mandamentos não são pesados para aqueles que querem obedecer. Porque o prazer na obediência é maior do que a própria dor que possamos passar. No nome de Jesus, Pai, que neste momento nós possamos abraçar a Tua Palavra com responsabilidade. Que possamos dizer, como Paulo disse: quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas agora que eu cresci, eu deixei todas essas coisas para viver como adulto. Deus, a caminhada cristã, Senhor, ela é constituída por etapas de crescimento, Senhor, de desenvolvimento. Aleluia, onde a Tua glória, Senhor, passa a ser refletida cada vez mais com intensidade em nós e através de nós. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, liberdade, para que essa glória resplandeça na vida de cada um de nós, desde o mais novo até o mais experiente, ó Deus. No nome de Jesus, que realmente possamos estar vivendo a verdadeira fé, para que nós possamos ter a certeza que estamos caminhando de uma forma certa, Senhor. Ter a certeza que nós vamos chegar e haveremos de encontrá-lo no final dessa caminhada, Pai. No nome de Jesus, abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor, a guardar e obedecer a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, 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 amém.